Bom, pessoal, você não está me vendo aí na cena, mas eu vou aparecer aqui agora, porque eu não tenho ninguém para gravar ali. E isso aqui foi um improviso que nós fizemos aqui. Eu quero apresentar a vocês, dois irmãos meus, podem ser meus filhos, porque eu sou muito mais velho que eles. Esse aqui é o Denício, esse aqui é o Fabrício. Olha, quem conhece sabe do que eu vou dizer aqui. Primeiro que dispensa a apresentação para aquelas pessoas que já os conhecem. E o papo que a gente vai levar aqui é de bola, evidentemente, que tem uma bola representada aqui atrás, e os dois jogaram muito. E eu, casualmente, fui treinador dele, e ele trabalhou comigo como assistente, só não foi meu atleta um milímetro. Mas assim mesmo, como a gente trabalhou na Tailândia, que é um papo que a gente vai falar daqui a pouco, ele por pouco eu não põe ele para jogar. Ia ser engraçado, porque ele, na época, ele estava com 39, uma performance boa, é uma questão só de fazer uns trabalhinhos com ele, e ele acho que estaria jogando até hoje, porque sempre se cuidou muito. Então, apresento para vocês aqui o Denilson, que é um baiano dos bons. Esse camarada aqui, artilheiro do Mundial. Quem é que só está na tua frente? O Soares. O Soares. Conhece o Soares? Do Barcelona. Está lá no Miami, lá com o Messi. Então, depois você, se você tem alguma dúvida, vai lá no Google ou no YouTube, questiona lá e dá uma olhada. Pô, será que esse cara aí que ele está falando mesmo? E aí ele agora ele vai se apresentar, porque a gente vai trocar uma ideia aqui de 1 hora, vai ser um papo muito sadio, você vai se amarrar no que você vai ouvir. Vamos lá, Dani, e aí? Conta aí. Vai a boa. Então, prof, primeiro quero te agradecer pelo convite, né? Você tá nos proporcionando essa oportunidade de estar aqui na sua casa, junto com você. É sempre bom, sempre satisfatório estar aqui. Obrigado. Eu acredito muito que isso aí é algo que Deus preparou, então eu estou muito feliz. Te agradeço por ter ido me buscar no aeroporto, porque eu vim para o Rio para fazer a licença da CBF, a licença B, né, de treinador, e chegando aqui o senhor sempre carinhoso, atencioso, foi me buscar no aeroporto, me trouxe, me levou para almoçar e tem cuidado de mim aqui no Rio e para hoje muito satisfeito de estar aqui com o senhor e com o meu querido amigo professor Fabrício aqui para a gente estar batendo esse papo sobre futebol e trocando experiência. Na verdade, eu vim para aprender com vocês, né? O professor Fabrício foi o meu. Bom, agora você é treinador também, então está na hora de você botar teu conhecimento para fora. E aí, baixo, Fabrício, meu parceiro, eu chamei de baixo, porque mora no coração. Esses dois caras aqui são realmente diferenciados. Boa tarde, professor. Boa tarde, Denis. Prazer enorme, né? Tá aqui. É sempre bom. É muito bom estar aqui com vocês, bater um papo, principalmente na sua casa, sua família. Então, quando a gente é acolhido de uma forma como essa, não tem como, né? A gente não agradecer, não ficar satisfeito de poder estar podendo falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente viveu, vivenciou, que a gente acredita saber um pouquinho, né? Porque tem sempre muitas coisas para se falar dentro do cenário do futebol, principalmente no que nós estamos vivendo nos últimos anos. Né? Renovação aí em todos os segmentos do futebol. Então, para mim é uma satisfação muito grande, um prazer enorme estar do lado de dois caras que fizeram história, não só no Brasil, mas no mundo. É só quem aí tiver dúvida, só entrar lá e conferir, né, de quem eu estou falando, quem está aqui. Para mim é um imenso prazer estar aqui. Cara, é o seguinte, a gente vai levar um papo descontraído com vocês aí. Nós vamos tocar em vários assuntos aqui, é um troço bem leve. Eu, na verdade, esse aqui foi tudo um improviso. Talvez você não esteja com um som muito nítido, né? Tudo eu improvisei. Improvisei aqui agora. Criamos um cenário aqui, vai ter uma bola que eu estou sempre gravando no campo, aí tem os refletorzinhos ali, um holofotezinho que a gente botou aqui, tem um microfonezinho aqui que você pode ver, tem um aqui, tem outro aqui, eu não tenho um terceiro, mas quando tiver meio difícil, ó, eu vou puxar para cá, eu vou falar aqui, talvez você esteja ouvindo melhor, aí eu faço aqui uma dobradinha com o Fabricinho, ele fala também, aí o Dani fala ali, e vai ficar melhor, talvez até para você ouvir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o privilégio que eu tive de trabalhar com esse cara aqui, eu vou primeiro por aqui, depois eu venho para cá e a gente vai trocando. Quando eu cheguei aí nos Emirados, eu conheci o Denis. O Denis, Denilson, é um cara
realmente acima da média em todos os sentidos. Por quê? A pessoa, né, o que ele fez como atleta, o pai, o esposo, cristão, hoje pastor, cara que a gente tem uma tremenda admiração. E Fabrício também tem 2 filhinhos, tem um casal, o Dani tem 3, e eu tenho uma menina, e a gente foi formatando uma amizade. Chegou uma hora que nós fomos trabalhar num time da Paraíba, eu vou avançando e a gente vai variando. Daqui a pouco a gente vai para Dubai, volta, vai para a Rússia, quando eles trabalharam, e assim a gente vai andando aqui no nosso papo. E aí aconteceu um fato curioso. Nós estávamos, eu e Fabrício lá, né, o Fabrício já de assistente. Eu falei assim, pô, Fabrício, eu vou trazer um parceiro meu, que jogou na Coreia, que é eles 2 também jogaram na Coreia, e eu trabalhei lá 3 anos. 2 anos num clube no Jeju e um ano no Cauã. Bom, qual é o sentido da história? Esse cara aqui estava com quantos anos quando eu te convidei? Pega o microfonezinho e fala pertinho aí que vai ficar melhor. Prof, se eu não me falha a memória, eu estava com 40 anos. Não, 42. Você com 42 e Marcelinho Paraíba com 44, era isso? Isso É mesmo. Fabrício? Era. Por aí. Porque tem 6 anos, né? Tem 6 anos que estivemos lá. São 6 anos? Certo. Foi em 2019. Então eu estava com 6 anos. Quer dizer, 6 anos assim, vai fazer 6 anos, né? O final agora do. Faz 6 anos? 6 anos. Então eu já estava com. Exatamente, 43 anos eu estava. Quanto tempo parado? Eu estava 4 anos parado. E aí, você veio, eu te pedi para você vir, eu estou adiantando aqui porque o papo é tão longo. Não, eu tenho que contar a história. Já que a gente está num papo descontraído, o senhor me permite contar? Cara, fica à vontade. Aqui a história é para rolar 1 hora aí de papo. 1 dezembro de 2019, antes de pandemia, né? Em janeiro o senhor me ligou. Dene, e aí, tudo bem? Tá tudo bem, professor. E eu não estava esperando ligação, porque eu não estava esperando me empregar alguma coisa, mas quando eu vi tua ligação, que o senhor falou, preciso de você, preciso que você venha me ajudar, que eu arrumei um clube na Paraíba aqui. Eu falei, caraca, surgiu a possibilidade de eu ser o auxiliar técnico dele, né? Eu acho que você é o auxiliar técnico dele. E já tá indo. Não, pô, e eu tava em casa com minha família, minha irmã tinha vindo do Paraná com a minha sobrinha, a gente estava fazendo um churrasquinho, porque foi depois do Natal, aí teve o feriado, dia 1º e tal, assim, e a gente ali fazendo churrasco, aí dia 2 ele me liga, mano, eu peguei um time aqui na Paraíba, preciso que você venha e tal, para me ajudar. Eu falei, caraca, ó, dele, surgiu a possibilidade de eu auxiliar aí, pô, o professor Arthur me ligou, aí eu ouvindo, aí o senhor falou assim, você pode vir que dia? Eu falei, professor, mas como é que é isso aí? Você falou, não, estou precisando aqui de um atacante aqui para me ajudar. Eu falei, professor, eu tenho 4 anos parado, não tem como eu jogar mais bola. E eu achei que eu ia ser seu assistente. Ele falou, não, é para vir jogar. Eu falei, professor, não tem como. Ele, não, vem, eu sei que você se cuida, que você é um cara que treina, que você é profissional, que você é um atleta. Eu tenho certeza que você... Vou falar com o presidente, você vem? Eu falei, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu... Aí, daqui a pouco, conversei com a minha família embora. E aí, tudo bem. Daqui a pouco o presidente me ligou, falou que não tinha condições de pagar um salário alto para mim e tal. Falei, não, rapaz, não estou preocupado com o salário, não. Vou mesmo aí, professor Arthur. E fui, peguei o meu carro, joguei minha família dentro, pegamos a estrada no outro dia. Quantas horas de voo rasteiro? Acho que nós demoramos 11 horas viajando. Dia 3 ou dia 4 de janeiro. Chegamos lá num dia, no outro dia o senhor já me levou para treinar eu morto. Em 15 dias o senhor me colocou em campo com 4 anos parado. Mas, espera aí, Baixinho, como é que foi essa odisseia dele aí que tu acompanhou de perto? Bom, em primeiro lugar, eu não acreditava que Denilson viria. Eu não acreditava. Para aquele cenário ali, né, o tamanho do Denilson, com todo respeito a todos os clubes de futebol no Brasil, mas a gente estava falando de um jogador internacional que já tinha jogado em Paris Saint-Germain, já tinha passado em grandes clubes de Dubai, da Arábia, enfim. É um cara extremamente vitorioso na carreira e eu, naquele momento, eu pensei, professor, você está falando de qual Denilson? Aí ele falou, Denilson, jogou na Coreia, jogou no Pohang, foi artilheiro do campeonato mundial de clubes. Eu falei, professor, não vai dar não. Não vai não. Desculpa, não vai dar não. Não vai dar não.
Aí o senhor falou para mim assim, Fabrício, calma aí que eu vou dar meu jeito. Deixa comigo. Então tá bom. Só quem vai ganhar com isso somos nós e a Peri Lima, que na época nós estávamos lá na Peri Lima, né? Lima, depois a gente conversa. Vai. Mas não dá também para falar de Peri Lima sem falar de tudo aquilo que nós vivenciamos naquele período, né? Que foi ajudar pessoas, né? Cuidar de pessoas, construir novas amizades dentro do futebol. Eu, no meu caso, eu tive o privilégio não somente de encontrar com o Denilson, mas encontrar com o Marcelinho Paraíba, né? Que já havia tido, né, passado no São Paulo, tinha o conhecido lá. Tinha o Lucas Silva, grande amigo também, e outros grandes atletas que nós pudemos fazer amizade e trabalhar junto. Então foi um. Mas eu queria abrir um parênteses, antes de você continuar. Se não fosse a ajuda dele aqui, porque a gente trabalha um pouquinho forte. e aí o Fabrício era o cara que já conhecia esses atletas. O Denilson já tinha trabalhado comigo, não tinha problema. E o Fabrício fazia o approach com os caras. Ele chegava, pô, ó, faz que vai dar certo. Os caras, não. Aí a história é com ele, vai. Então, o primeiro desafio naquele momento foi convencer os líderes do time, né? Que no caso, com a chegada do Denilson, era mais um jogador experiente, né? Que ia nos ajudar, que estava nos ajudando. Mas tinha o Marcelo, né? Que já estava ali já tinha jogado na Peri Lima, já tinha passado. É local, o Marcelo é da Paraíba, é de Campina Grande. Diga-se de passagem, o Marcelo, porra, um atleta, cara, brincadeira. Ele teve um passado lá que ele mesmo falava que tinha que ter esse cuidado, mas, pô, assim mesmo. Marcelo é um jogador assim muito privilegiado, assim como o Denilson também. Denilson, se o Denilson treinar um pouquinho do jeito que o futebol tá aí, eu conhecendo o Denilson joga. Obviamente que não vai dar para cobrar dele aquilo que ele fazia, que era pegar a bola atrás da linha do meio campo e levar dentro do gol. Mas se botar o Denilson hoje, no futebol de hoje, se botar o Denilson hoje para jogar hoje em qualquer equipe da Série A, Brasil, né, com apoio, com jogadores de apoio que façam com que ele só faça o que muita gente tem dificuldade de fazer, que para ele era fácil, que é fazer gol, tenho certeza que ele joga, não tenho dúvida que ele joga. Mas naquele momento a gente conseguiu, né, trazer o Marcelo em primeiro momento, trazer o Marcelo, conversar com ele, e o trabalho foi acontecendo ao ponto de um dia, depois de um dos treinos, onde o Marcelo, geralmente, ele puxava fila, mesmo com 43, 44 anos já. Ele era um cara, como eu disse, era um cara abençoado, né, um cara privilegiado fisicamente, e ele puxava fila, e depois do treino ele virou para mim e falou assim, Fabrício, quanto tempo você está trabalhando com o professor Arthur? Eu falei, bom, Marcelo, tem 2 meses que eu estou trabalhando com o professor Arthur. 2 meses. Ele falou, só isso? Eu falei, eu parei de jogar, em seguida eu fui fazer um curso, aí encontrei com o professor Arthur. O professor Arthur foi conversando comigo e tal, e falou que se acontecesse alguma coisa, ele ia me convidar, não sei o que, acabou aparecendo essa oportunidade. E ele virou para mim e disse assim, com essas palavras, Fabrício, se eu tivesse conhecido o professor Arthur há 10 anos atrás, certamente eu teria tido muito mais êxito na minha carreira e menos prejuízo no sentido de imagem, de lesão, parte financeira, né? Então, assim, foi muito bacana apesar dos pesares, né? Foi muito bacana aquele momento, aquela experiência, principalmente para mim, que eu tinha acabado de parar de jogar, né? E todo mundo sabe que o quanto é difícil para um jogador quando ele para de atuar, como as coisas, né? Parece que fica tudo escuro, parece que se fecham as portas, e para mim foi o contrário. Para mim, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito ao Senhor pela oportunidade, agradecer a Deus em primeiro lugar sempre, né? Por ter colocado o Senhor naquele momento ali na minha caminhada, e eu pude, de uma certa forma, eu pude colaborar, né? Com aquela oportunidade. Deixa eu só complementar aqui o raciocínio até do professor Fabrício, junto com o meu, óbvio. Quando eu cheguei na Paraíba, num dia,
à noite com a minha família, fui alojado, o professor já tinha deixado tudo pronto lá e tal, o lugar que eu ia ficar, tudo certinho. No outro Ficar dia nós perto da gente, né? No mesmo prédio. ficamos no mesmo prédio. No outro dia eu já fui pro treino, né? E tinha 15 dias para preparar. Imagina só um cara 4 anos parado e ficar pronto em 15 dias para atuar. Você é prova, você viu. Então, eu fazia 3 períodos. Em 15 dias, eu fiz 45 treinos. Em 15 dias. Treinou pra caraca. E não tive uma lesão sequer. Consegui estar pronto para um amistoso que não era para eu jogar, mas eu acabei entrando no jogo ali no finalzinho do jogo. E fez o gol? Fiz o gol do empate, estávamos perdendo de 1-0, né? O professor liberou ali só para eu soltar um pouquinho ali e tal, para Eu tinha tirar. medo de você ter alguma lesão depois de tanto trabalho que você fez, né? Pô, viajou e tal. E outra coisa, gente, só vou abrir um parênteses aqui, não esquece onde você parou, que é, olha só, primeiro, eu fiz porque Deus me dizia o que eu tinha que fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu conhecia bem o organismo dele, o corpo dele. Terceiro, a mente dele. Porque se esse cara tem, eu posso dizer, beautiful mind, né? Em inglês, ele tem uma mente brilhante. Por quê? Porque ele aceita, porque ele sabe que o diagnóstico do treinamento, por mais pesado que fosse, ele sabia que eu ia dar a dosagem certa, mesmo que fosse até um pouco acima do normal. Mas a capacidade cognitiva dele de entender o que vinha pela frente e o tempo curto, e outra coisa, né? Ele poderia ter uma contratura e uma musculatura que eu já não era a primeira vez que eu trabalhava com ela. Então, isso, todos esses aspectos fez com que ele brilhasse, mas a gente ficou tão pouco tempo lá que aí o negócio lá deu errado. Mas só para concretizar, completar aí, fala aí que você ia. Então, em 15 dias, 45 ou 40 e poucos, 46 treinos mais ou menos que nós fizemos, e graças a Deus eu fiquei pronto, não tive lesões nenhuma, né? Não faltei um treino, participei junto com o grupo, estava ali, ninguém acreditava no que estava vendo, porque as pessoas, os atletas achavam que não era possível, né? E nem todo mundo sabia que eu estava 4 anos parado. Mas, enfim, deu tudo certo, voltei, né? Nós tivemos um período espetacular ali, muito bom. Dali, eu tive o convite para jogar no Asa de Arapiraca. Fui para o Asa, e aí estourou a pandemia, a gente sabe o que aconteceu. Mas o que acontece, Fábio? Você não acreditou que eu viria, porque eu sou um atleta, ou era um atleta de peso, e para Peri Lima, dificilmente a gente ia conseguir chegar num acordo financeiro, era impossível. Mas o que esse homem que está aqui do nosso lado fez por mim em 2003 ou 2004, eu tinha uma dívida, entendeu, de gratidão, e ainda tenho com ele. Então, poderia me chamar para jogar em qualquer lugar, com ele eu vou. Qualquer lugar que o professor Arthur me chamar, entendeu? Eu vou. A não ser que eu não tenha como ir, mas eu tendo possibilidade de ir, eu vou, porque o que ele fez comigo numa época que eu tive uma lesão de joelho e voltei para recuperar lá no Emirados, e eu estava sem clube, e ele me pegou, entendeu? Sem ter nenhum tipo de interesse, nem nada, me ajudou, me botou dentro do apartamento dele, na casa dele, saía comigo para treinar, me levava na academia, me levava na praia. Cara, sabe o que é cuidar da pessoa, do ser humano? Rapaz, então isso aí, a pessoa que tem uma memória grata, a pessoa que tem um coração grato, não pode jamais esquecer uma situação dessa. Então, eu sou muito grato, não é à toa que hoje eu estou aqui, né? Porque eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, não pelo treinador apenas, mas pela pessoa do professor, pela sua pessoa, né? Você não é... Eu costumo dizer que tem treinadores e tem professores. Ele consegue ser os dois, e além de tudo ser ser humano, ser pai, ser amigo. Eu fazendo o curso ali, agora aqui na CBF, cara, eu vejo a diferença entre a pessoa do treinador e a pessoa, entendeu, do amigo, porque tem treinador que só quer ganhar, ele não vê a pessoa, porque sabe que por trás de todo atleta
tem uma pessoa. E por trás do treinador também. Então, ele conseguia e consegue, né, trazer as pessoas, o atleta para ele. Por isso que eu também confio. Se ele disser para mim, Deni, vamos voltar a jogar? Eu consigo. Vou fazer 50 anos. Se ele disser para mim, é possível, eu acredito, cara. Eu acredito, Deni, peguei um clube aqui, eu quero que você venha dar um chute aqui, fica lá. Eu vou, porque eu sei que ele sabe o que está fazendo. É a confiança, a credibilidade que tem, entendeu? Mas fala aí. Pegando esse gancho, Dani, é aí que muitas das vezes eu conversando com pessoas dentro do futebol, já conversei até mesmo com você, né, por telefone, pessoalmente, na última conversa que tivemos, né, a última vez que nos encontramos, ou melhor, que eu estava indo embora, né, lá da Peri Lima, a gente conversou, nesse aspecto de, cara, eu não consigo entender por que pessoas como o Arthur estão fora do futebol. Eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade. Né? Eu estou falando do nome do Arthur, que nós estamos aqui com ele, claro, mas eu poderia citar outros caras aqui que foram abandonados pelo meio, pelo mercado, pelo futebol, e, na minha humilde opinião, não estou aqui para ser o dono da verdade, é só questão de opinião mesmo, né? E de vivência, experiência daquilo que a gente viu um pouquinho aí no mundo do futebol. É que como o futebol brasileiro tem tido dificuldade na formação do atleta, né? Desde lá do futsal, vamos colocar dessa forma, até ele chegar a ser, quem sabe, um atleta profissional. E eu não estou nem questionando se esse atleta vai ser um atleta de ponta, de alto nível, de alto rendimento, mas assim, ele começar alguma coisa, que no caso o futebol, e ele construir um lastro ali durante aquele período ali de formação e chegar a ser um jogador profissional. Eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade muito grande, já conversei com muitas pessoas, né? Isso aconteceu com as pessoas que eu conheço, da minha convivência. O primeiro cara que foi expurgado, eu acho que a melhor palavra que vem na minha mente agora é essa. O primeiro cara que foi expurgado do futebol foi o professor Jair Pereira. E aquilo me incomodava e me incomoda até hoje. Cara. Porque eu já falei isso para o Arthur, não é novidade, talvez, não sei se me lembro se eu ter falado isso para você, mas como aquele cara me ajudou, sabe? Mas me ajudou muito. Cara. Eu não vou nem falar o que ele fez por mim. Me ajudou muito. Me ajudou. Então, assim, se me perguntar, sempre que me perguntam, eu já tive um podcast, em outros podcasts, assim, e sempre que me perguntam, sabe, se eu tivesse a apontar um cara na sua vida que fez a diferença, eu falaria Jair Pereira. Tá? E eu estou usando o nome do Jair aqui porque sei que ele ultimamente vem passando alguns problemas de saúde, até peço a Deus que cuide, né, do Jair. Agora, tá bem. Cuide do Jair. A gente está orando pelo senhor, professor, e a gente vai seguir orando pelo senhor, que o senhor permaneça firme na fé, e estaremos aqui orando. Aproveito também para alcançar até o professor Lanceta também, professor Café, são pessoas muito próximas que eu tive o privilégio de trabalhar, privilégio de aprender, e eu não consigo entender o porquê que essas pessoas não estão no meio do futebol, fazendo com que novos atletas sejam descobertos e, consequentemente, a gente tenha, de fato, um trabalho profissional e com capacitação, né, desses atletas, tendo em vista que são profissionais de gabarito, assim, no meu entendimento, top, primeira linha, né, primeira prateleira assim, do futebol. Então, eu gostaria, pegando esse gancho que você deu, né, de citar essa situação, porque eu não tenho visto atletas hoje sendo formado da forma, por exemplo, com que eu tive o privilégio de trabalhar, né? Trabalhar com pessoas que foram atletas, sabe disso? Porque na formação, no meu entendimento, não sou o dono da verdade, mais uma vez, mas no meu entendimento, na formação, precisa ter ex-atleta, porque como que um cara que não chutou bola
vai conseguir fazer com que aquele atleta, sub-10, sub-11, 12, desenvolva o seu potencial se ele não fez. Eu parto do princípio que para você poder ensinar algo a alguém, e não é só futebol, eu acho que é na vida, é em qualquer nicho, né, de mercado, você tem que ter base para que você possa passar a sua experiência para o próximo. Né? Quando se fala de atacante, eu não tenho dúvida que você vai ser um grande treinador, não tenho dúvida, desde que você tenha a oportunidade. Porque não adianta você sair, se deslocar lá de Dubai, largar sua família, né? Vir ao Brasil, se dedicar em curso, tá aí esses dias se dedicando ao curso da CBF e não ter oportunidade de trabalho, sabe? Eu não tenho dúvida. Porque se derem oportunidade para você trabalhar, eu não tenho dúvida que os melhores atacantes, a partir daquele momento que você começar a treinar, vão acontecer. As coisas vão começar a acontecer. Por quê? Porque você sempre foi um excelente atacante. Você sabe como um atacante tem que se portar dentro e fora do campo. Ó, ele está falando de atacante, mas você vê o Soteldo jogando, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Esse cara aqui era aquele estilo ali. Fabrício, você pegar lá, Fabrício Cabral, atleta, não é isso? Você vai lá no YouTube, você vai achar. Denilson, a mesma coisa. Como é que tá lá no teu YouTube, hein? Como é que é o te acha? O meu YouTube tá assim meio bagunçado. Se você botar assim Denilson Coreia, você vai achar. Denilson Dubai ou Denilson Emirados, você vai achar. Denilson Martins Nascimento. Eu acho que o atalho, né, para mim encontrar ou vídeos ou qualquer informação é o Google. E aí você bota o meu nome completo e vai em vídeos, que um vai puxando o outro, né? Desculpa, deixa eu só pegar aqui para eu não fugir. Freeway. Mas não é mercado não, hein, gente? Não é propaganda não, hein? A fala do professor Fabrício, ela resume o meu sentimento, né? Porque o futebol, ele tem dessas injustiças, entendeu? Não só com os atletas, mas também com os treinadores. Esses treinadores, o qual você citou o nome aí, esses treinadores não tinham que estar fora do futebol, principalmente o professor Arthur e os outros que você falou, de forma alguma. Eles tinham que estar inseridos ali dentro. As pessoas, dirigente e outros mais, tinham que estar assim, não, vem cá, cara, você tem muita coisa para contar, você tem muita experiência, você trabalhou em vários países, você pode agregar aqui, entendeu, para o nosso futebol. Mas sabe o que está acontecendo hoje, que eu entendo, possa ser que eu esteja enganado, como você falou, você não é o dono da verdade, nem eu também, mas eu vejo o futebol, entendeu, mais como um comércio do que como uma paixão. Hoje, os clubes têm necessidade e pressa de vender e não de formar o jogador. Não é para formar, é para vender. O jogador com 15, 16 anos, tem jogador que eu acho que já está na barriga da mãe e já está sendo vendido, irmão. Rapaz, isso que você está falando aí, não vou te interromper, porque eu fico preocupado, eu quero explorar. Esse cara daqui a pouco vai viajar, eu estou correndo aqui, porque eu também quero sugar ao máximo aqui o conhecimento deles dois. Esse aqui também não trabalha, ele parece morcego, ele fica a noite inteira trabalhando, ele está numa parada aí que, de atleta, ele virou agora. Bom, depois eu não posso falar o que ele faz, mas que é um negócio sinistro, mas é coisa do bem. Então, o que acontece? Você fez o curso da CBF agora, e eu quero te perguntar, você, como atleta, quantos treinadores estrangeiros você trabalhou assim? Dá um chute aí para a gente ganhar tempo. Quantos treinadores estrangeiros? Sem ser brasileiro. Sem ser brasileiro? Eu trabalhei... A maioria, né? Foi a maioria. Brasileiro, que eu tive de treinador brasileiro, foi o professor Amarildo Tavares, que jogou no lugar de Pelé em 62. Sim. Eu tive... Por sinal, bom treinador. Rapaz, e boa pessoa. Boa pessoa. Eu devo muito para esse... muito gentil, devo muito para esse homem. Amigo, devo muito. Estourado pra caraca, rapaz, mas gente boa demais. Eu devo muito para ele, devo muito. Nossa, devo muito. Início da minha carreira, eu devo muito para ele, que ele foi muito gente boa comigo, muito paciente. Nem vale a pena, quer dizer, não é que não vale a pena. A gente não, se eu for começar a falar dele aqui, eu vou ficar só o tempo todo falando dele, porque é uma pessoa que eu devo muito. E se ele tiver a oportunidade de ver esse vídeo, queria te mandar um abraço, dizer que o senhor foi muito importante na minha vida, viu, professor Amarildo Tavares? Eu tive o Amarildo, depois eu tive o Sérgio Farias, tive o senhor como meu treinador também, lá no Emirados. Opa, falando nisso, cara,
E aquela vitória lá do Sheik? Pô, nós fomos campeão, né? Rapaz. Deitamos enrolando. Conta pra eles aí. Rapaz, Escuta essa, baixo. ele me pegou, né, lá no Emirados, que eu fui lá no Emirados para visitar. Eu tinha machucado, fiquei um ano fora, aí voltei de lesão. Eu falei, pô, vou lá no Emirados para ver se tem algum mercado e tal. Eu saí daqui, meu mercado é aqui, cheguei lá, porta fechada, ninguém queria me contratar porque eu estava vindo de lesão, ninguém sabia como eu estava. E aí o professor me pegou e falou, pô, Deni, tô sentindo que você ainda manca e tal. Eu falei, professor, tenho ainda um pouco de dor e manco. Ele, vem cá. De quanto? Eu tinha atrofia de 6 centímetros na minha perna. Caralho, foi um desafio. Vamos aqui. Aí começou a trabalhar e tal, sabe como é que ele é, né? Chato, insistente pra caramba, não deixa mínimo detalhe, cuida dali. Rapaz, esse cara entende de fisioterapia, de preparação física, fisiologia. Eu não sei de onde ele tira esses negócios, que ele me pegou. Você tá rindo, é sério. Não, e não é maluquice, não. É tudo certinho assim, entendeu? Se você for no médico, for no fisioterapeuta, for no lugar, os caras vai tudo que ele falou, os caras vai falar, entendeu? Eu não sei, rapaz, não é normal não. Então o que acontece? Ele me recuperou e eu estava pronto para atuar. Aí eu estava com o Márcio Sabino, que é um preparador físico amigo nosso lá. Ele falou, Denilson, os caras estão procurando um atacante. Na verdade, ligaram para o Márcio para procurar um atacante. O atacante já tinha ido embora, que era final de temporada. Como eu estava lá, Márcio me indicou e eu fui e tal. O professor Arthur, que estava me ajudando e me preparando, eu levei ele para assistir um treino. O pessoal do Sheik viu o Arthur na arquibancada, tirou o treinador que estava, que era um egípcio, e colocou o Arthur como treinador. Então surgiu a possibilidade de trabalhar junto. Ele tinha uma Ferrari na mão. Sabe o que é uma Ferrari? Os melhores jogadores do Qual era o time, Deni? Era um time do Sheik que ele montou uma seleção para disputar um torneio de Ramadã. Sheik Rashid Al Maktoum. Sheik Rashid Al Maktoum é o dono de Dubai. Então, eu fui como atleta e o Arthur foi num estádio para assistir o treino. Os caras viram o Arthur, colocou o Arthur como treinador. E aí, meu irmão, a gente com a Ferrari, ele com a Ferrari na mão, os melhores jogadores do Emirado, disputamos um torneio e fomos campeão, atropelamos. Quantos gols você fez? Eu fiz 14 gols em 6 jogos. Eu fico imaginando essa expressão que você usou. Ele tinha uma Ferrari na mão. Eu fico imaginando um Arthur com uma Ferrari na mão. Eu fico imaginando. Não, mas não dá errado. Eu fui o artilheiro, imagina só. Eu fiz 14 gols em 6 jogos. Eu imagino. E ele falava pros caras assim, rapaz, toca pra ele. Tipo assim, ele tá precisando de uma ajuda aí, tá desempregado. Toca a bola pra ele aparecer. E os caras abraçou a ideia, os caras gostavam de mim também. E aí, meu irmão, dali eu já saí empregado. Aí qual foi o emprego? Esse mesmo Sheik, ele tem um time na segunda divisão, que é o Dubai Clube. E ele estava precisando renovar o contrato dele no Al-Wassa, entendeu? Que é da mesma família. Graças a Deus ele renovou o contrato dele no Al-Wassa e surgiu a possibilidade de disputar a segunda divisão do Emirados, que foi a única porta que se abriu, pelo time do Sheik. E eu não queria ir. Ele me ligou e falou, Deni, vai, você tá voltando de lesão e tal. O Sheik Rashid me ligou aqui, tá te procurando, porque eu sumi, eu não queria aceitar a proposta, porque eu falei assim, se eu pegar um time da segunda, eu não volto mais para a primeira. Então eu não queria aceitar. E ele me convenceu em aceitar, eu aceitei. Rapaz, eu não lembrava disso. Ah, mas eu não esqueci, não. Ele me convenceu, né, a aceitar, eu aceitei, fiz tudo direitinho com o clube, eu fui o artilheiro do campeonato, nós fomos campeões invicto, que o time nunca tinha, já subiu para a primeira divisão, mas não tinha sido campeão. O único título que o clube tinha, ou seja, foi comigo e um outro estrangeiro. E tem um detalhe, eu fui artilheiro de uma Copa e sou recordista dessa Copa até hoje, Copa Presidente. A Copa Presidente é tipo uma Copa do Brasil. Nós não fomos campeões, mas eu quebrei um recorde e sou recordista até hoje. Eu marquei 17 gols em 8 jogos. Por isso que eu falei antes e vou reforçar. Por isso que eu acho que atletas de base precisam ser treinados por ex-atletas. Por quê? Por causa desse tipo de informação. Como que alguém que nunca fez algo vai passar o que para aquela criança, para aquele menino, para aquele atleta que está começando? O que esse cara tem para passar como experiência, né? Como fazer uma proteção de bola do zagueiro, como se movimentar entre zagueiros, como receber a bola de costa, como proteger a bola do adversário até que haja um atleta próximo para
tentar fazer uma tabela, tomar decisão na frente de goleiro, porque a gente vê jogadores que são considerados hoje jogadores de seleção com dificuldade de finalização, de domínio, né, de entendimento de jogo, né? Chega muitas das vezes chega na cara do goleiro, chuta a bola em cima do goleiro de qualquer jeito, não tem a tranquilidade de olhar o goleiro, né? Então eu penso o seguinte: enquanto houver essa restrição, esse afunilamento, né? E principalmente essa divisão entre o ex-atleta e o acadêmico, né? Porque não é que o acadêmico não possa jogar futebol, fazer parte de comissão técnica ou treinar. Eu acho sempre que um acadêmico que nunca jogou, ele tem que ter o melhor aliado dele é o ex-atleta. Ele tem que buscar fazer uma junção entre aquilo que ele não teve com aquilo que ele tem para facilitar o trabalho dele e principalmente ele ter grande chance de ter êxito no desenvolvimento do trabalho. Falar uma coisa aqui que eu quero aproveitar esse gancho. Eu estou idealizando um curso, ele está em andamento. E justamente esse tema aqui que ele falou, ele é preponderante para que a gente possa desenvolver 2 segmentos. Você que, provavelmente, se você comprar o curso, eu estou até já fazendo aqui um approachzinho e anunciando, né, para você, que aquele cara que é formado em educação física, o ex-atleta, um assistente, até um próprio treinador, ele vai ter uma gama de informações assim que vai acrescentar muito no dia a dia dele. Eles comentaram aqui, principalmente o Denilson, que eu fazia muitas coisas, tive que fazer muitas coisas. Olha só, o nosso objetivo aqui não é nem falar nada do que eu fiz, não. O papo aqui não é esse, o papo são eles. Que ainda tem que perguntar para o Fabrício como é que foi em Israel, como é que foi lá na Rússia. Ele tem um monte de história para contar também. Então, os dois aqui têm história que não dá nem para... O tempo aqui vai ser curto. Mas o que acontece? Eu fui obrigado a criar meus laboratórios, eu sempre uso esse adjetivo, laboratório. Então, a gente cria, dentro das dificuldades, você é obrigado a se virar. Você imagina, o cara fala assim para você, Denilson, você vai assumir o Aluaça, só que você não pode levar preparador, auxiliar, você vai sozinho. Aí você está precisando fazer um contrato, você vai fazer o quê? Você vai. Aí você chega lá, você dá de cara com... Hoje tem analista de desempenho, tem fisiologista, tem o preparador físico, tem um assistente, tem CEO, tem um diretor, tem não sei o quê, e um monte de gente que nem sempre tem conhecimento de causa, que é o que o Fabrício está falando sobre isso. E se você tiver uma certa limitação, se você ficar só na parte tática ou na parte técnica, eles vão usar nomenclaturas e vão deixar você vulnerável. O Fabrício hoje não joga por causa disso, disso, disso. Então, você precisa ter a curiosidade de aprender com os médicos, com os fisiologistas, no início da sua carreira. Porque esse embasamento que vão te dar, você vai poder discutir lá para o 3º ano de treinador, pelo 5º ano de treinador, você já vai poder discutir o assunto com os caras que vierem lá na frente. Então, é muito importante a gente abrir um parênteses aqui para falar sobre isso, porque hoje o papo aqui é com eles, não é comigo. Mas só para te dizer o seguinte, que dentro desse curso que está programado, que ele está em andamento, vai aparecer tudo isso para você. E eu fiz questão de pedir a eles para me ajudar a fazer esse bate-papo aqui, porque eles conhecem muito do conteúdo que a gente pode oferecer para você. Estou fazendo um merchandising mesmo. Mas isso aqui não é o principal ponto. O principal ponto é, por exemplo, agora, eu vou perguntar para o Fabrício. Me fala um pouquinho de Israel rapidamente, porque eu quero também botar o Dani na conversa e onde é que foi a experiência mais assim que você mais gostou de jogar no exterior. Eu acho que Israel foi bom, teve a Rússia, o país da Rússia, né? Teve um país também, onde é que foi mesmo? A Coreia, que eu adorei a Coreia, eu acho que os dois aqui também, mas aí eu queria que você falasse disso de uma forma en passant para a gente passar aqui para o Dani. Bom, jogar em Israel para mim foi uma grande surpresa, né? Eu já tinha tido em 2003, no término aqui no Campeonato Carioca, eu havia tido um convite para ir para Israel, só que naquele momento estava num momento meio
estranho como hoje, né? Conturbado. Conturbado, acho que é o melhor termo. Tava tendo guerra, já tava aquele problema lá de Você guerra. lembra do ano? Foi 2000, acho que foi, se eu não me engano, foi 2002, entre 2002 e 2003, ali. E aí, da nova década. E aí eu, né, segui atuando em outros clubes, não fui, né, nesse primeiro convite, devido a esse episódio. E quando foi em 2010, do 9 para 10, eu recebi o convite. Aí o pessoal veio, depois de um jogo aqui no Rio, em São Januário contra o Vasco. Atuei bem, fui bem no jogo jogo ao vivo, né, da Globo. E eu atuei bem. Logo depois do término da partida, entraram em contato comigo, me oferecendo uma oportunidade de ir para Israel. E eu não pensei duas vezes. Fui, conversei, eu lembro que eu conversei com o Abdi, que é um atleta que jogou no Vasco, jogou no Botafogo, nós tivemos a oportunidade de jogar junto no Avaí de Santa Catarina, e conversei com o Bruno Reis, que hoje também é meu amigo, jogamos junto no Fluminense, hoje é o gerente lá de futebol do América, Futebol Clube, que inclusive acho que tiveram até acesso aí para a Copa do Brasil, né? Dar os parabéns aí ao Bruno, pessoal aí do América, enfim. E, assim, foi uma experiência muito boa. Pessoalmente falando, o país é um país extremamente seguro, um povo acolhedor, né? Eu tenho amigos lá até hoje. O time que eu joguei era um time num escalão de entre os 10 primeiros, meu time estava entre o quarto e quinto, a força naquela oportunidade. Hoje eu não sei como está mais ou menos o ranking, né? Nós classificamos até semifinal da Copa Toto, que é uma Copa importante, como se fosse uma Copa do Brasil também aqui, né? Mas não tínhamos time para enfrentamento com os maiores. Lá na época era Beitar Jerusalém, Maccabi Haifa, Apoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv. Nós não tínhamos times para comer. Aí depois que fomos jogar contra o Maccabi nessa semifinal, a gente não tinha time, realmente não tinha time para encarar os caras assim de igual para igual, e a gente acabou. Coreia foi bom? Coreia foi uma experiência magnífica. Eu até gostaria de ter ficado mais na Coreia, só que infelizmente eu ainda não tinha como escolher, né? Porque eu fui emprestado, eu estava na Portuguesa de São Paulo, aí eu fui emprestado e eu precisava que a Portuguesa fizesse a negociação, só que naquele momento eles entenderam que o valor que o time coreano, no caso o Sonan, né, Songnam Iroha, hoje mudou o nome, né, Sonan FC, não estavam oferecendo aquilo, isso, falecido Reverendo Moon, não ofereceram um valor que eles entendiam que era bom para o clube, e acabou que eu tive que voltar. Mas, assim, foi uma experiência também magnífica também ter jogado na Coreia. E o Baixo? Vou aqui pro dele. Eu estou fazendo um entrevistador, mas não quero que tu solte rapidinho aí. Desses países todos aí, qual foi o que tu achou mais legal? Eu gostei muito do Emirados, óbvio, né, onde eu moro hoje, porque ali foi o início da onde eu consegui a minha independência financeira e tal. É um país seguro também, é um país acolhedor, tenho muitos amigos. Só temos que levar o Baixo lá, né? Pô, ele tem que ir, cara. Ele tem que ir. Cara, Dubai... Mas a gente tem que trabalhar junto, nós três. Pô, não fale não, tem que voltar. Eu vou de auxiliar. Não, o senhor vai de treinador. Querendo, sério. O senhor vai de auxiliar de quem? Aí eu não do vou. Filipão, né? Eu também não vou. Aí eu não vou. Ah, pá, agora. E quem vai ser o treinador? Quem vai ser o treinador desse time aí? Vocês dois, eu fico só Ei, aqui vocês contando. dois. Olha. Então tá bom, vamos criar uma situação. Ó. Eu tive experiência como gerente de futebol. Então eu prefiro ir na montagem, ajudar na montagem da equipe. Já fugiu. Uhum. E ele é bom de campo, né? Uhum. Eu prefiro ir na montagem da equipe, que eu acho que eu vou me sentir mais tranquilo, porque vocês dois ali, ele acabou de fazer o curso. Tá fresquinho, né? Fresco. O senhor, com a experiência que o senhor tem, coordenador técnico, talvez. Não, treinador, se você quiser, quero estar lá no rolo. O negócio é a gente estar junto. E aí? Ó, eu vou resumir. Eu acabei de fazer o curso. Ele tá dando o curso, quem é que vai? Ele tá dando o curso, ele tem um curso aí que ele tá lançando, então quem que vai? Professor, pensando por esse lado. Então, eu acabei de fazer o curso. Foi dele, os caras estão dizendo que eu tô velho. Não, mas eu acabei de fazer o curso da licença B.
Eu ainda tenho umas 2 licenças para tirar. Eu não tenho Então, possibilidade de assumir clube profissional por conta da licença. Entendeu? E o senhor já tem a licença, já trabalhou e está dando o curso. O aluno não pode estar nunca na frente do professor. Sinto muito. Então, tem um detalhe, né, que é importante que o professor acabou de citar. Hoje no futebol também, né, hoje, eu digo hoje, mas já de um tempo, né, quando o cara é jovem, no teu caso, né, Denso, que está começando ali, que é o meu caso, tal, a gente não é contratado porque é jovem. Não tem experiência. Não tem experiência e tudo mais, tem que aprender ainda, tem que pegar ali um clube da base e tal, bababá, que é legal. Eu acho que todo profissional, se puder começar pela base, é muito importante, que ali vai ser uma forma de você fazer o laboratório, que o professor Arthur sempre fala, né, de você colocar suas ideias, né, fazer um reforço das suas ideias, testar as suas ideias, para depois, quando chegar no profissional, você está pronto, está tranquilo, está seguro. Mas tem o depois o problema do depois é o seguinte: quando você chega ali experimentado, que você se sente pronto, seguro, aí nego começa a falar da idade. Porque hoje não serve, porque ele tá velho, é triste isso. Porque ele tá ultrapassado. Cara, assim, são muitas coisas, pior que velho é ultrapassado. Muitas questões que eles levantam para dizer que se você serve ou não serve. Na minha concepção, o que diz se você serve ou não serve é o campo. Eu acho que deveria ter um teste de conhecimento. Solta o homem aí para ver. Eu sei lá, eu só sei o seguinte, que eu acho engraçado isso tudo, eu acho. Porque, cara, você vê cada coisa, a gente trabalhou, eu falei, negócio do campo reduzido, então vocês trabalharam comigo quantos anos aí, vocês viram, eu comecei, Carlos Roberto, um grande amigo lá, foi ex-atleta do Botafogo, o Carlos Roberto trabalhou nesse clube aqui, ó, o Shabab, que essa camisa aqui é do Denilson, tá? Shabab Clube lá na Arábia Saudita, eu trabalhei lá também, Carlos Roberto fez um trabalho magnífico lá. Aí tem aqui Fluminense, que a gente já trabalhou, tem aqui Atlético Mineiro também, papai, por aí vai. Mas o que eu quero dizer é que tem muita gente boa, com boa saúde, que poderia estar oferecendo para todos um bom trabalho e ajudar, por exemplo, os caras aqui, né? O Fabrício também é afastado da bola, mas ele está sempre com bastante conhecimento. O Dani está mais por dentro. Mas o que acontece? Você acha que você pega um treinador já com boa disposição física e mental, e não quadradão. Eu costumo dizer o seguinte, você também, para você fazer jus ao emprego, né, de R$ 500 mil hoje na Série A, 800, 1 milhão, você tem que ter algo mais a oferecer, meu amigo. Se você ficar só nesse bar, eu passo para o meu preparador, passo para o fisiologista, hoje você endereça o teu trabalho para todo mundo e você fica aqui só no tático. Porra, aí é mole. Então, eu acho que, de acordo com o salário que se paga hoje numa Série A do Brasil, você tem condições de fazer um trabalho fino. Você tem um analista de desempenho que te dá todos os dados, toda a performance de cada atleta, até perfil de treinador. Aí o treinador vai, não se cuida, bebe pra caramba. Vou comemorar hoje, que eu vou beber muito, que eu estou cansado desse jogo aqui, eu quero tomar umas 3 garrafas de vinho. Cara, tudo bem, cada um tem a sua maneira de viver, mas isso aí vai fazer com que você chegue lá nos 60 anos, já todo arrebentado. E hoje o idoso, o cara fala, caracas, você ainda está treinando? É lógico, eu quero viver o máximo que eu puder. E outra coisa, envelhecer com saúde, amigo. Não é envelhecer todo arrebentado, não pode nem andar, vai levantar da cadeira, o joelho treme, vai no supermercado ali, tropeça no degrau, cai, todo mundo, coitadinho, cabeça branca já é um problema. Eu não vou pintar. Então é engraçado tudo isso. Então eu treino, eu gosto de treinar. E os caras daqui sabem que eu gosto de treinar. O senhor falou aí levantar com o joelho tremendo, então tô esbagaçado já que eu só pai, eu gravei um videozinho pro Rios e botei ontem lá. E tem um amigo meu que ele é mais ou menos do teu porte, assim. Eu ainda falei isso para ele, tem um parceiro meu que é do teu porte aí. Aí ele tem 44 anos. E ele é forte, cara. Mas ele nunca ligou para treinamento físico. Eu falo para eles, olha,
Ir à academia se exercitar é uma coisa, agora treinar é diferente. Aí comecei a treinar os caras. A perna dele tremia, eu falava isso para ele, vai ver esse vídeo aqui depois, ele vai falar, pô, falou de mim de novo, só que eu não digo o nome dele. É um cara, gente boa demais. Mas, rapaz, ele em pouco tempo, ele deu uma melhorada, Denilson. Não é brincadeira não, a perna dele está ficando forte, ele já é forte, é igual você. Então o cara que tem aquela base muscular, esse cara aqui é forte pra caraca. Se der um treininho para ele, pô, esse cara estava correndo lá na Tailândia, eu olhei assim por trás, ele na esteira, vup, 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 vup. Eu olhei, aí papai do céu falou assim, fala isso aqui para ele. Eu falei, Fabrício, tu tá com problema nesse tendão, sei lá, seu pé tá meio torto, cara, tem que ver isso aí. Aí ele, puf, rompeu o tendão. Mas não foi na hora não, tá? Porque vai dizer, porra, que boca. Não, foi depois. Aconteceu. Então era um anúncio de que ele tinha uma propensão a ter uma lesão. Só que, pô, ele já não estava jogando mais, mas ele treinava junto com os caras. Então, esses dois caras aqui, mesmo que eles tenham chegado aos 40, eles têm condições de fazer um monte de coisa. Logicamente que tem que ter um retardado que nem eu, que chega ali e fala, bora, pô, pega, vai, tum, pum. Eu gosto de trabalhar assim. Então, quando surge esse papo de que está velho, eu não estou nem esquentando mais com esse negócio do treinador. Sinceramente, não estou. Eu estou assim, eu descobri, uma coisa que eu descobri, que eu queria falar para vocês, Deus falou para mim assim, Arthur, sabe por que você está no futebol? Você ficou no futebol há 36 anos? Aí eu fiquei pensando, falei, pô, essas perguntas, por que eu não estou? Por que eu tenho capacidade para trabalhar, eu estou bem informado, eu tenho as novidades do futebol tudo na minha mão, eu assisto bastante. Ele vira e fala assim para mim, você foi para o futebol para dar a mão para as pessoas. Você não foi para ser o treinador da seleção. Eu não estou arrumando uma desculpa porque eu não fui. Pode ter tido alguma coisa de incompetência, pode ter tido alguma falha na minha fala, no meu comportamento, que eu sempre fui um cara tímido. Essa facilidade que eu tenho hoje de lidar com rios no YouTube, ela já era minha, mas eu nunca gostei muito de aparecer, de acontecer. Então, conclusão, eu entendi que Deus queria que eu fizesse isso aqui, isso aqui, amizade, dar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, e isso para mim me satisfaz bastante hoje. E quando o curso estiver pronto, eu acho que vai ser assim muito legal. Eu queria só perguntar para vocês, o que vocês acham dessa ideia do curso, pelo tempo? Eu não estou querendo elogio, não estou querendo vender nada disso, simplesmente é um papo que me interessa, porque ele está terminando o curso da CBF agora. Eu não estou querendo que ele fale nada do curso da CBF que não é correto, mas eu quero que ele entenda, assim, que ele me diga qual é a ideia daquilo que eu estou fazendo, se aquilo vai colaborar. A mesma coisa eu peço para ele, por quê? Porque às vezes você fala assim, pô, vai fazer um curso aí qualquer, isso vai depender também da forma como nós vamos lançar no mercado, das plataformas, mas a ideia é a seguinte, o que você acha disso que eu estou montando? Professor, Não é elogio, não, por favor, não tem nada a ver com isso, não, não tá? tem como não elogiar. Então, o senhor está pedindo uma coisa aí para mim quase impossível, né? Você está pedindo aquele filme do James Bond. É pro cara depois lá e comprar o... Não, mas não tem como não falar do seu curso sem te elogiar, porque senão não tem como. Porque é o seguinte, assim que esse curso sair, se eu não for o primeiro, eu quero ser o segundo a ter esse curso, porque esse curso vai me ajudar muito. A experiência que você tem, a rodagem, os títulos que você conquistou, os clubes que você trabalhou, os atletas que já passaram pela tua mão, com certeza eu vou aprender alguma coisa como treinador. Hoje eu sou um estudioso da bola. Antes eu jogava bola. Eu era atleta. Hoje eu já não sou mais atleta. Então eu sou um estudioso da bola. E querendo ou não, todos terão que estudar, porque sem o curso, sem a licença, ninguém trabalha. E o pessoal apresentou para nós no nosso curso aqui da CBF, mais ou menos assim, 500 livros, que é para o cara ler a vida inteira. E a recomendação é que nós, professores e treinadores, nós temos que ler, nós temos que cada vez mais buscar e nos enriquecermos de conhecimento. Entendeu? Então, isso aí eu vou levar para o resto da minha vida. Eu não gostava de ler, eu não gostava de estar aprendendo, porque eu achava que sabia. Então, o que acontece? O senhor fazendo isso aí, ainda recomendo que o senhor lance um livro também em cima disso aí, que é o que nós aprendemos hoje no curso, que nós temos que documentar tudo aquilo que nós vivemos. Porque é o seguinte, foi uma pergunta até que o professor Gabriel fez lá na CBF. Quem descobriu o Brasil?
Todo mundo diz que foi Pedro Álvares Cabral. Mas os índios já estavam aqui, irmão. Então, quem documentou foi quem? Pedro Álvares Cabral. Fui eu que descobri e acabou. Quem que vai dizer que não? Tu vai voltar lá na história para falar? Então, toda a história nossa ela tem que ser documentada. Eu fui orientado a fazer um livro da minha vida, da minha carreira. Quem foi artilheiro do Mundial de 2009? Se eu não documentar, ninguém sabe quem é. Quem foi recordista de 2009? Se eu não documentar, ninguém sabe quem é. Quem foi melhor lateral direito da Coreia? Se tu não documentar, meu irmão, ninguém vai saber que tu existiu, não, porque vai pagando. Se você documentar, neguinho abre no Google, pum! Rapidinho tá ali. Eu sou um cara completamente sumido nas mídias. Primeiro, porque eu não gosto, como o senhor falou, não gosto de aparecer. Não curto muito a mídia de ficar ali. Eu gosto de ir na feira e tal, mas se eu não documentar, ninguém vai saber que eu fui o artilheiro, ninguém vai saber que eu sou recordista numa Copa, porque eu não documentei. Muita história, né? Muita história. Mas Não, fala aí, pô. Desculpa, o que eu acho? Eu acho que o senhor deve fazer, eu acho que deve ser divulgado, entendeu? E eu acho que as pessoas que têm curiosidade de aprender um pouco mais sobre futebol em outro nicho, de outra maneira, não só dentro dos cursos, eu acho que deve, dos cursos, obviamente, oficiais, que é da CBF, por aí vai, eu acho que deve comprar essa ideia do senhor aí. Eu quero. A gente viveu muitas coisas junto, mas eu não sei de tudo. Eu quero saber desde quando o senhor começou no futebol, entendeu? Apesar do senhor já ter falado algumas coisas, mas tem detalhes que o senhor não contou para mim que eu quero ver nesse curso aí, entendeu? É isso. Vai ser bom, hein? Porque tem coisa pra caramba pra sair. Perfeito. Acho que o Denilson elaborou bem, desenhou bem aquilo que eu também penso. E eu particularmente, eu já vinha falando com o senhor sobre isso, né? Na verdade, a ideia toda tem que dar mérito a quem tem mérito, né? Dê a César o que é de César. Então, a minha esposa, Foi mesmo. Narayana, neuropsicóloga, há alguns anos atrás, não vou me recordar aqui a data, mas me disse assim, em primeira mão, sentado no sofá de casa, falou: Fabrício, o Arthur, pelo que ele passa, a forma com que ele fala, e principalmente baseado no que você fala dele para mim, ele não precisa estar passando determinadas coisas no futebol, sendo, vamos dizer assim, como eu vou usar o termo que eu usei do Jair, sendo expurgado do futebol aos poucos, Excluído, né? Excluso, exatamente, porque ele tem conhecimento, não só de futebol, ele tem conhecimento, como você mesmo colocou, fisiologia, né? Preparação física, porque quem não conhece a vida do Arthur, o início da carreira do Arthur foi como preparador. O Arthur dava aula em academia. Bom, tem uma série de situações que o Arthur já passou na vida, né? Exato. Então, eu acho que isso tudo, como o Denilson bem colocou, isso tudo, acho que pode vir não. Tenho certeza que vai colaborar na formação de novos treinadores, de novos professores de educação física, né, de novos auxiliares, de pessoas que querem vivenciar o futebol, mas muitas das vezes não tem um direcionamento prático, né, direto e com conhecimento. Então eu acho que é bem por aí. Eu particularmente vou aproveitar a oportunidade aqui. Eu particularmente já elaborei esse meu livro, já bati um papo com você. Acho que o Denilson não estava sabendo. Eu pretendo sim, no futuro próximo, lançar as minhas vivências no futebol. O nome do meu livro, o nome do meu livro vai ser uma coisa que vem desde o início mexendo comigo. Eu vou falar sobre as nuances do futebol, porque as pessoas só veem o futebol depois do circo montado, né? Mas quem vivencia futebol ou vivenciou futebol como nós sabe que o futebol é muito antes do campo. O futebol ele começa muito antes de você simplesmente ir para um treinamento, muito antes. O futebol ele está muito além disso, né? E eu só fui ter noção disso principalmente depois que eu parei. Porque quando você está dentro do futebol, você está vivenciando aquilo diariamente, você não está preocupado você está preocupado com o quê? Em treinar bem, se preparar bem, se cuidar e chegar no campo e buscar executar da melhor forma o seu trabalho, para você poder alcançar os seus objetivos, sejam pessoais, sejam níveis de grupo, enfim.
Então, eu penso, professor, que o senhor não tem, não. O senhor deve, porque baseado na experiência que tive e principalmente com um aval da minha esposa, que é uma pessoa que eu amo, que eu confio, ela já tinha me dito isso, falou com o senhor pessoalmente, então quem sou eu para discutir essa área com ela? É uma área que ela domina, minha esposa é neuropsicóloga, né? Oficial de marinha. Recentemente a gente abriu um consultório, mas isso aí é para outro momento. Mas eu acho que o senhor não pode deixar de colaborar com o futebol dessa forma, não. 15 dias, em 15 dias, 4 anos parado, eu fiz 45 treinos, 3 períodos e não tive nenhuma lesão, voltei a atuar, tive o convite, fui contratado, convite não, eu fui contratado pelo Asa de Arapiraca, porque eles me viram, começou a sair na imprensa que eu voltei, né? Então, isso são coisas que tem que ser documentada e não pode ser por mim. Obviamente, eu sou a testemunha viva, eu ainda estou vivo. Eu posso contar isso e testificar. E as pessoas, como você que estava lá, que era o assistente auxiliar dele, você estava lá, você é prova disso. Tudo bem que eu não sou um cara que estava acima do peso, quer dizer, estava, mas não muito, certo? Mas eu acho uma coisa fantástica que ele consegue trazer você para uma realidade que nem você mesmo acredita, porque se eu não confiasse nele, eu não viria, porque meu irmão estava de boa, fazendo um churrasco com a minha família, tranquilo. O que eu vou sair da Bahia fazer o quê? Na Paraíba para jogar no sertão da Paraíba? Eu sei que esse cara é muito engraçado. Não, peraí. Aí o que acontece? O senhor acredita na areia, que poucos acreditam. Eu ia falar na areia. O senhor acredita na água, que poucos acreditam, e o senhor acredita na musculação, porque o futebol envolve tudo isso. Então, o senhor me preparava na academia, da academia o senhor me levava para a água, depois o senhor me levava para a areia, depois o senhor me levava para o campo. E aí, fazendo isso, o senhor conseguiu equilibrar a minha musculatura. Como o senhor falou, meu mental eu estava de boa, estava tranquilo. Sabe por quê? Eu não estava ali buscando assim... voltar no cenário, Sucesso, né? Não, eu estava de boa, eu estava curtindo a parada, porque eu gosto de estar no ambiente. Curti pra caraca, entendeu? Me diverti, estava feliz pra caraca, fiz amigo, revi amigo. O Lucas Silva jogou comigo o Mundial, ou seja, foi meu adversário no Mundial, nos reencontramos, foi muito bacana, muito legal. E ali, meu irmão, eu vi que tem coisas que para os olhos humanos é impossível, mas quando Deus dá o dom para um cara como esse aqui fazer as coisas acontecer, faz, irmão, acontecer. Então, esse curso, o livro, tudo que o senhor imaginar, tem que fazer, porque eu tenho esse privilégio, e o Fabrício também, de conviver com o senhor. O senhor não vai ser eterno. Não, tá doido. Nós também não. Então, quem tiver a possibilidade e a oportunidade de aproveitar, de o senhor ter esse desejo de lançar um curso, de lançar um livro, pesquisa sobre Arthur Bernardes. Pelo amor de Deus. Ô, Ana, minha coordenadora da Celso Lisboa, por favor, resolva a minha pendência aí. E, ó, tá aqui, ó. Vamos levar ele para aí. Oi, Ana. Ó, temos o Denilson aqui, a gente pode fazer um negócio online, um negócio bacana para Celso, para todo mundo, para as pessoas do futebol, para o meio acadêmico. Pensa nisso aí, Aninho. Professor. Fabricinho. Professor, não é querendo fazer média, até porque, cara, graças a Deus, eu não preciso, gente. nem o Fabrício também, entendeu? Mas, para o que o senhor me chamar, pode contar comigo que eu estou dentro. Pode contar comigo. Eu só tenho... Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando eu tive a ideia, eu chamei eles, porque o Denilson vai viajar para casa hoje. Ele vai para Salvador daqui a pouco. O Fabrício não tem tempo nem de respirar para os 2 filhinhos dele com a esposa. Eles 2 abdicaram de poder... Ele já poderia estar, sei lá, numa situação indo para o aeroporto, mas ficou um pouco mais aqui em casa. E o Fabrício não tinha condições nenhuma de vir aqui, mas assim mesmo ele veio, por consideração a ele, a mim. Então, são pessoas que eu tenho assim um carinho muito especial. E veja bem, a gente não... Talvez você que esteja aí do outro lado,
Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso aqui. Se eu vou colocar isso num podcast realmente, se eu vou jogar isso aqui num curso, eu vou pensar, mas esse material que está sendo gravado aqui, ele é riquíssimo para mim. Porque são pessoas que conhecem aquilo que a gente vem fazendo há muitos anos, são pessoas que são amigas, são pessoas que são sinceras e são pessoas de verdade. Porque se tiver alguma coisa errada, pô, professor, isso aqui não está legal, não. Eu vou ouvir. Eu tenho um amigo que ele vê o meu Rios e fala, Arthur, tem um negócio que você falou ali, aí eu, putz, grila, é mesmo. Eu até tiro do ar. Se eu às vezes gravo 5, 6 vezes para poder dar um tom correto. E muitas vezes eu oro antes para pedir a Deus para me dar lucidez, para quando eu falar, eu não tô fazendo questão de ter 1 milhão, 30 milhões de seguidores, não é isso. Eu quero sim que quando o conteúdo sair, eu possa ajudar alguém lá do outro lado. Então, esses 2 caras aqui, eles estão me ajudando muito, estão vindo aqui em casa, me dando o prazer de visitar aqui a minha família. São pessoas que eu reputo como diferenciadas em todos os sentidos. Primeiro, o lado humano. Segundo, a capacitação deles, a qualificação, a família, crer em Deus. São só coisas importantes. E muita gente hoje está direcionando todos essas 5 ferramentas que eu falei aqui, estão olhando para outras coisas. Então, o objetivo aqui é só dizer para você o seguinte, para mim é um privilégio ter esses caras aqui. Eu vou ficar mais 5 minutos com eles aqui, porque eu sei que está chegando a hora da gente terminar esse bate-papo aqui, porque o horário urge, a hora urge, eles vão ter que ir embora, eu vou ter que levar ele no aeroporto e tal. Mas eu queria, antes de terminar, perguntar o seguinte: quais foram os fatos, assim, um fato assim relevante e engraçado que aconteceu que te deu a experiência de você falar, pô, valeu a pena estar no futebol? Teve alguma coisa assim que você lembre ou que você lembre? Eles já estão rindo. Vai ser difícil. Cara, Vai ser difícil escolher um. não, então manda aí rapidinho por causa do tempo. Bom, eu vou relembrar aqui uma situação que eu vivenciei com o senhor na Tailândia. Logo eu? Na Tailândia. E eu vou te falar, não foi só uma. Se eu for para pensar legal, é porque nessas horas assim as coisas acabam escapulindo, mas essa com certeza marcou e não teve jeito. Bom, fomos para a Tailândia, fomos trabalhar no Rayong, né? Um clube novo lá da Tailândia. Era o primeiro ano do clube na primeira divisão, na Thai League One, né? Que é a Thai League, primeira liga da Tailândia. E, bom, como já era de nosso conhecimento, eu tinha muitos atletas que eu tinha jogado, né? E que estavam jogando lá. E 2 deles pararam de jogar futebol ano passado. Que um era o Diogo, que, né, um dos maiores ídolos do futebol tailandês, principalmente do Buriram, que é um dos maiores clubes da Tailândia, e o outro era o Bill, né, atacante, fazedor de gol também, né, e aí batendo papo com esses caras, falando, esses caras são preguiçosos, tudo mais, então avisa pro professor que a dificuldade que vocês estão tendo, a maioria dos treinadores tem quando chegam na Tailândia. Porque tailandês não gosta de treinar. Eles gostam de farra. Eles gostam de coisas leves, brincadeiras, né? Eu vou mandar um fardo de carne aí para vocês fazerem um churrasco, que até então a gente vinha fazendo bons jogos, sabe? Mas o resultado, os 3 pontos não estava vindo, né? E a gente acabou pegando os principais clubes, os clubes de cima da tabela, a gente pegou todos de frente. Fizemos bons jogos, mas acabamos perdendo os jogos 2-1, 1-0. Tomamos um atropelo, né, daquele time lá Eu nem lembro o nome. time lá do jogador brasileiro também, do Ebert. Não, eu tô tonto até hoje. Não fala mais nada disso. E aí depois fomos fazer o clássico lá, que é o clássico regional, que era Rayong e Trate. E nesse jogo, nós tínhamos consciência que se a gente perdesse esse jogo, provavelmente a gente poderia não continuar, né, na equipe.
E aí o Arthur, eu falei com o Bill mandou a carne. 2 dias antes fizemos um churrasco. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi, nem brasileiro, eu nunca vi assim, Dá tão certo. a coisa dar tão certo, calhar tão bem. Mas também, por outro lado, eu nunca vi o Arthur tão tenso, tão nervoso como naquele jogo. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha, né? E foi uma mudança de comportamento assim que mudou o panorama do clube. E, por exemplo, o Pitbull, até hoje, o Pitbull é um atleta, inclusive mandar um abraço pro Pitbull, um grande amigo que eu acabei fazendo também, amigo nosso, né? Gente boa de primeira linha. O Pitbull até hoje, de vez em quando a gente bate um papo, de vez em quando ele fala isso. Ele fala, Fabrício, o professor, naquele jogo, mudou a história do clube. Com uma atitude, com uma mudança de comportamento, um fato novo, ele acabou mudando a história do clube. Fomos para o churrasco, fizemos o churrasco. 2 dias depois, fomos jogar o clássico. Ganhamos de 3-1. O Pitbull deslanchou, fez, acho que se eu não me engano, foi 2 gols, deu passe para o outro, sofreu o pênalti que o menino pediu. O Pitbull era para ter batido, o professor mandou ele bater, mas ele cedeu para o menino bateu, perdeu o pênalti. E mesmo assim a gente saiu vitorioso do confronto. Mas o fato engraçado foi no dia seguinte. Eles não esperavam, né, depois de uma vitória, que ia ter treino. Azarado! E aí chega na academia, normal, como sempre, né? Chegávamos primeiro, montávamos todos os aparelhos, estavam tudo pronto. Quando eles chegavam, as coisas já estavam tudo, cada anilha no lugar, peso livre, os aparelhos tudo já pronto. E aí chegou um menino chamado... Menino não, né? Acho que era um dos jogadores mais experientes na oportunidade, era o Mai. E era muito próximo nosso. E aí ele tinha um problema muscular, ele tinha... Como o tailandês não é forte, né? Muscular, a parte muscular deles é um pouco abaixo, né? Justamente por falta de treinamento, falta de dedicação e falta de profissionais na base. Os coreanos são mais fortes. Muito mais. Com certeza. Muito mais. Muito mais forte e muito mais profissionais nesse sentido também. Né? E mentalmente. Então, o professor sentou na máquina, lembro bem disso, o professor sentou na máquina e disse, hoje nós vamos treinar hoje carga que vai variar entre 50, 60, até no máximo 75% da força. Quando o professor sentou na cadeira extensora, que ele pegou o botão e começou a passar de cima para baixo, e o buraco não aparecia, eu só vi quando ele encaixou lá no 120. O tailandês atrás de mim gritou assim, ui! Ali mudou o panorama do discurso, mudou o panorama de treinamento, porque ali não teve mais treinamento. Ali era todo mundo rindo e não sabia mais o que tinha que se fazer. Era todo mundo rindo do tailandês, porque o tailandês achou que ia ser fácil, né, depois de uma vitória, mas é aquele negócio. Esse é o professor Arthur Bernardes, não tem moleza. Trabalho, seriedade, e assim foi, graças a Deus, deu tudo certo. E areia. Tudo negócio de areia, né? Rapaz, esse homem gosta de areia. Ele faz, viu? Faz. Com 60 anos, 65. Areia Não, hoje e água. 2 horas nadando. Não, 2 horas não. Nadando, Ele tá brincando. e 2 horas nadando. Não. Fala a verdade, Pastor. 2 horas nadando tem que dar aquela valorizada. Né? 2 horas nadando, academia, e depois ainda tem negócio de sauna, que ele gosta também. Negócio de sauna. Entra na sauna, meu amigo. Pela madrugada. Então, um episódio engraçado que aconteceu na minha carreira. Tu teve tempo para pensar, rapaz. Não, são que tão vários. Eu estou escolhendo assim, talvez um dos mais engraçados.
eu fui jogar, na verdade eu já estava jogando, chegou um atleta novinho para jogar num clube lá da Coreia, não vou falar o nome para não pesquisarem e não descobrir quem é. E esse atleta chegou novinho. Ele tinha 19 anos e tal, veio do Nordeste também. Assim, Deixa eu verdinho ainda aí. tá. Não, parou. Eu passei. O atleta talvez tenha pego já ali por conta da... Será que pegou? Não? Então vou contar de novo. Pronto, o fato mais engraçado que aconteceu comigo foi lá na Coreia do Sul, né? Eu estava num clube da Coreia, não vou falar o nome para não pesquisarem aí e descobrir quem foi o atleta. Eu estava numa concentração, esse atleta tinha acabado de chegar na Coreia, eu estava na concentração e eu tinha um notebook. Meu computador era da Samsung, fininho e tal, e eu estava olhando algumas coisas e tal, e ele concentrado comigo. Aí, quando eu terminei de fazer o que eu estava fazendo no computador, aí esse garoto, que era um brasileiro, que estava concentrado comigo, perguntou: "E aí, Deni, posso dar uma olhada no seu computador aqui e tal?" Eu falei: "Rapaz, tu sabe mexer nisso aí?" Eu falei: "Claro, eu sei mexer e tal." Eu fui lá, abri o meu computador. No que ele abriu o meu computador, o botão para você ligar o meu computador, você não via, não tinha como ver, porque ele era do lado do computador, bem aqui do lado. Não tem aquela, quando você abre o computador, tem uma junçãozinha assim, era bem do lado ali, era muito difícil de saber, entendeu? Não tinha como a pessoa saber, só quem conhece o computador. E aí ele abriu, aí ficou olhando, e ele nada de ver o botão para apertar para iniciar e ligar o computador. Aí ele olhou para mim, eu estava deitado na cama, né? Aí ele olhou para mim: "Ô pai, velho, como é que liga aqui?" Aí eu falei: "Ué, tu não sabe como é que liga não, é? Você não disse que sabe mexer?" Ele: "Mas eu não estou vendo aqui o botão para ligar." Eu falei: "Rapaz, você está na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul é tudo moderno. Você tem que falar start." Aí, aí ele olhou para minha cara: "É sério?" Eu falei: "Pô, tem que falar start." Aí eu peguei, fiquei quieto, aí ele parou na frente do computador. Start! Fala sério, dele. Sério. Aí ele pegou, olhou para mim, não ligou não. Aí eu falei: "Fala de novo, pô." Aí ele: "Start!" E o computador não ligou. Aí ele olhou: "Não tá ligando não." Eu falei: "Fala com sotaque, pô." Aí ele: "Starte!" Aí eu comecei a rir, velho. Aí ele: "Não, eu não caí nessa." Falei: "Caiu, velho. E eu vou falar pro outro colega." Ele: "Não fale não, que vai espalhar pra todo mundo." Ele se acabou de rir, velho. Se mijou de rir. Acabou ali a noite. Aí, uma semana depois, na verdade, 15 dias depois, tá? 15 dias depois, nós fomos concentrar em outro lugar, em outro hotel. Aí chegamos lá no hotel, né? A gente foi para Seul, chegamos lá no hotel. Ele, como ficava no quarto comigo, eu tinha saído para atender o telefone, estava resolvendo umas coisas, entendeu? E quando eu voltei, já foi perto da hora de dormir. Aí eu entro no quarto, a luz do guarda-roupa do quarto, né, estava ligada, porque o guarda-roupa tinha uma luz lá dentro, estava ligada. Aí ele olhou para mim e falou: "Pai, velho, desliga essa luz aí, vá." Aí eu peguei e fechei a porta do guarda-roupa. No que eu fechei a porta do guarda-roupa, a luz apagou. Aí ele olhou para mim: "Ei, como é que você fez isso aí?" Aí eu falei: "Eu só fechei a porta do guarda-roupa e a luz apagou." Ele: "Você acha que vai me pegar de novo?" "Eu não vou cair nessa, não." "Essa eu não vou cair, não. Essa eu não vou cair, não." Aí eu falei: "Não, pô, eu sei que você não veio do interior e tal, eu não vou fazer sacanagem contigo, não. Vem cá que eu vou te mostrar." Aí eu peguei, abri a porta do guarda-roupa, a luz acendeu, que era automático. Aí ele olhou, aí: "Afasta aí, vá, sai daí de perto." Aí eu peguei e saí, eu falei: "Não, pô, não vou te zoar, não, pode ver aí. Quando você fecha a porta, a luz apaga. Quando você abre, a luz acende." Aí ele olhou, aí ficou, aí ele: sai de perto, pode sair, afasta aí. Você quer? Eu falei: "Não vou te zoar, não." Aí ele abriu, a luz acendeu, ele fechou, a luz apagou. Ele: "Eita, que coisa estranha, rapaz, não é que é mesmo?" Ficou igual o filho de Francisco: apague e acende, apague e acende. Não posso falar o nome. Esse atleta hoje se tornou um atleta gigante. Jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, jogou lá no Emirados. Então, foi muito legal, foi muito engraçado. Foi uma brincadeira assim, sem maldade, mas foi muito legal. Porque um zoou o outro. Quem foi que não já me zoou? Já fui zoado pra caramba também. Mas foi legal.
Starte. Bom, bom, galera, eu vou encerrar esse bate-papo aqui, porque o microfonezinho aqui parou de funcionar, já acabou a bateria, não sei se o som vai ficar legal, mas a gente vai dar um jeito, vou pedir um parceiro meu para dar uma editada e fazer um trabalho muito bem feito, porque esse aqui é um momento que eu tenho o privilégio de agradecer a Deus de ter tido a oportunidade de estar com eles aqui. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo e vou encerrar aqui, mas antes eu quero dar uma palavrinha aqui, deixar o Fabrício se despedir, o Denilson também, e aí a gente encerra nosso bate-papo. Bom, professor, eu queria agradecer, foi maravilhoso essa tarde aqui. Não poderia ser diferente, né? Eu espero que em Deus que tenhamos outras oportunidades de poder estar falando de futebol, mas principalmente de estarmos juntos, né? Estarmos juntos para mim, principal, né? estarmos juntos para mim, isso aí, independente do papo, independente do momento, do lugar, é sempre prazeroso, né? E desejo ao Denilson aí um bom retorno, um beijo na família, beijo em todos lá. Pode falar com eles, a gente está morrendo de saudade. Assim que puderem retornar ao Rio, estaremos aqui. E quando papai abençoar, né, sobrar aquele cascalho, a gente tenta pegar tenta pegar um voo mais sofisticado, porque ultimamente só tem andado por baixo mesmo aqui, quietinho, né? Mas é isso aí, é isso aí. Aproveitar também e falar que neste momento eu não estou trabalhando diretamente com futebol, né? Eu migrei, né, para uma situação que eu jamais esperava na minha vida, né? Que é trabalhar com política, né? E aproveitar aqui e agradecer a minha deputada federal, Cris Tonieto. Cris, que Deus te abençoe, te proteja, porque a guerra, ela não é a que nós vemos, ela é espiritual. Então, que Deus te proteja, te acompanhe, assim como a todos que trabalham em nosso gabinete. Um beijo a todos e até a próxima. Vai lá, Dani. Prof, agradecer, né, por tudo, pela oportunidade, pelo carinho, né? Estou aqui na sua casa mais uma vez. Mais tarde, o senhor já se propôs a me levar no aeroporto e eu estou muito satisfeito, principalmente de estar batendo esse papo aqui com o professor Fabrício também, que é um cara que eu admiro muito, um cara que eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Ele e a sua família. Dá um abraço a toda a família, professor também. Dá lembrança lá à sua esposa Narayane, seus filhos também, tá? E espero, como você falou mesmo, a gente possa estar tendo oportunidade de estarmos mais juntos. Eu moro fora e eu tendo a possibilidade de vir ao Rio, eu faço questão de estar reencontrando vocês. Agradecer ao meu professor aqui, meu paizão, o Arthur Bernardes, e a sua família, sua esposa, sua filha, que sempre me recebeu com muito carinho, com muito respeito, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Oro para que Deus abençoe grandemente os seus sonhos e projetos e que o Senhor possa alcançar todos os seus objetivos e continuar tendo saúde para ajudar pessoas como o Senhor sempre tem feito. E meu muito obrigado por tudo e que Deus abençoe. Bom, galera, eu estou feliz da vida,